Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos do EJA Etapa 6, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de Análise Linguística aqui do canal Educação, e hoje, em substituição à professora Flávia, vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Você que está assistindo nas cidades que possuem aí nas unidades da Rede Seduc a sala do canal Educação, boa noite a todos, né? Betânia, Bom Jesus, né? Deixa eu ver aqui, Jerumenha, São José do Peixe, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Baixa Grande do Ribeiro, Jerumenha, a São João do Arraial, a todas as nossas unidades da Seduc que possuem aí de forma constante a sala do canal Educação. Aos nossos alunos também da rede, aqueles que acompanham as nossas aulas em geral, pelo YouTube, meu boa noite também. Vamos lá nessa terça-feira começar aí a trazer para vocês alguns aspectos importantes, né? Aí da linguagem. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a réplica. Vamos falar um pouquinho de como esse recurso é bem empregado em textos, principalmente argumentativos e dissertativos, né? Para que haja um processo de modulagem em relação àquilo que será o nosso discurso, a produção das informações discursivas dentro desse processo de comunicação, tá bom? Então a gente vai falar bem aí, para a gente explicar de forma pausada, para que você possa entender. Não é um conteúdo tradicional, vamos dizer assim, daqueles conteúdos gramaticais, morfológicos ou sintáticos, mas é um conteúdo estilístico, né, que faz com que você possa bem utilizar todas as intenções textuais na produção dos seus discursos, tá bom? Nossa cartela está aí no ar e a gente vai poder começar aqui a falar sobre essa possibilidade. Nós temos aí, ó, 2 aulas de 45 minutos cada. O conteúdo começa agora e termina nos nossos exercícios, né? E aí, a professora Flávia ainda pensa sempre nas suas atividades, principalmente complementares, tá? Então, vamos lá. As cartelas do canal Educação estão sempre à disposição dos alunos no site do canal Educação, www.canaleducação.tv. E aí lá você tem todo o material que você pode baixar para também você ter como aí informação mais física, né? Aquilo que a gente transmite aqui dentro da nossa tecnologia virtual, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a réplica. Deixa eu voltar aqui, deixa eu avançar aqui para a gente poder colocar. Réplica, olha aí, a nossa enciclopédia, dicionário da língua portuguesa. O que é a réplica? Aí tem 4 conceitos de réplica, né? O ato ou o efeito de replicar, resposta ao que foi dito, escrito ou respondido, contestação, objeção, exemplar de uma obra de arte que não é original, imitação ou cópia. Bom, para nós vamos ter dentro da nossa atividade os conceitos perdão, aqui, deixa eu voltar aqui que eu esqueci aqui, foi de... Os conceitos 1, o conceito 2 e o conceito 3, tá? Nós não vamos falar daquilo que é cópia, né? Seria a reprodução muito parecida com a original de uma obra de arte. Pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser aí qualquer manifestação artística em que você copie um modelo original. Não. Nós vamos falar da réplica como recurso discursivo, ou seja, recurso que faz parte da nossa formação de comunicação. E aí a gente vai entender que esse efeito de replicar, ou seja, esse ato ou efeito de replicar, de responder, de contestar, é uma construção
que a gente faz em torno de um texto já elaborado pelo nosso interlocutor. Nós só replicamos, só contestamos ou respondemos aquilo que é dito por uma outra pessoa, né? Aquilo que é formulado dentro do discurso pelo seu interlocutor. E a partir disso, você faz com que a gente possa ter aí esse processo de construção de novas informações, novas ideias, né, que respondam um argumento que fora proferido naquele momento de comunicação. Então, a gente vai poder analisar as réplicas, principalmente nos discursos modulados por esse tipo de formato, em que a gente tem um interlocutor que lhe manda um determinado enunciado, baseado em um processo ideológico, defendido por uma ideia, e você vai replicar, ou seja, você vai contestar, você vai responder, você vai objetificar aí aquilo que foi dito pelo interlocutor do discurso, tá? Então, o ato em si, né, de fazer essa réplica, de construir essa resposta, ele é um ato racionalizado, porque é preciso que a gente tenha atenção ao discurso do nosso interlocutor, para que a gente selecione as melhores ideias que possam contrapô-lo, ou então contestá-lo, ou então reafirmar. Porque muitas vezes a resposta, né, ao que foi dito, escrito ou respondido, pode ser também essa confirmação. Não é algo que costumeiramente isso acontece, mas a gente pode encontrar essa possibilidade aí de alinhamento, né? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos importantes. Então, a gente já sabe o que é réplica. É um ato comunicativo em que nós respondemos, nós contestamos, nós objetificamos aquilo que o interlocutor pronuncia, né? Ou aquilo que o interlocutor, antes da nossa fala, havia afirmado, tá? Então, é um ato de resposta. E nessa resposta, a gente precisa aí identificar uma possibilidade de levantamento. A apreciação e réplica nos textos argumentativos. Olha, como eu disse para vocês, as réplicas, elas fazem parte do discurso argumentativo, tá? O discurso argumentativo é aquele discurso em que você tem uma ideia, né, você interlocutor, tem uma ideia expressa por várias informações, né? Você formula uma tese, pensa num processo aí ideológico e acaba expondo ao seu interlocutor, né, daquele processo de comunicação, aquilo que vai defender ou que vai alicerçar a sua ideia principal, tá? Aí, olha, isso é apreciado, isso é avaliado dentro do processo de comunicação. O seu interlocutor, né, ou seja, a pessoa com quem você fala, pode ser de forma escrita, pode ser de forma oral, né? Pode ser de uma forma virtual, né? A gente vai encontrar, olha, essa pessoa apreciando, avaliando todo esse processo de informação. E muitas vezes essa apreciação faz com que a gente julgue aquilo que está sendo proferido pelo o emissor. E aí você, como receptor, pode fazer exatamente a réplica, ou seja, fazer a resposta, dar o retorno, né, voltar ao discurso do seu emissor para contestá-lo, para apreciá-lo, para avaliá-lo, para ponderar sobre aquilo que foi dito, tá? Então, o primeiro passo aí para a réplica é a apreciação. Então, a apreciação é o ato de apreciar, avaliar a situação ou condição de algo, de modo a analisar, julgar e observar determinada coisa. Então, quando nós participamos de um processo de comunicação, nós, como emissor,
estamos sempre ali atentos à mensagem e a todos os elementos que circundam em torno da mensagem. O receptor dessa mensagem, ele precisa estar atento ao referente. Por exemplo, professor, o que é o referente? O referente é o assunto. E aí, a partir daquela atenção vinculada ao assunto, ele vai estar mostrando a sua apreciação, avaliando aquilo que ele vai estar aí proferindo de comunicação. Então, para isso, a gente vai poder perceber que dentro de um processo comunicativo, os elementos que participam dele, que é o emissor e o destinatário, que é o receptor, sempre vão estar começando o processo de análise do assunto referente a partir dessa apreciação. Então, a apreciação significa o juízo de valor, que é feito das situações e das pessoas envolvidas, lógico, no processo de comunicação. De acordo com a observação dos seus comportamentos, é criado um julgamento particular para cada indivíduo, ou seja, para cada participante aí, tá bom? A gente vai poder identificar esses elementos aí dentro desse suporte. E aí a gente sabe, por exemplo, tá aqui um post, ó, errar é humano. Aí tá aqui o discurso, gente, olha, gente, essa pessoa cometeu uma falha, olha a gente já avaliando o processo de comunicação. Colocamos aí, ou erramos na colocação de uma letra que inicia uma palavra, que é humano. E aí a gente vai observar que esse processo de construção é avaliado em vários aspectos. Será que foi intencional, né, a produção do texto com esse erro, né? Será se foi uma falha, né, uma desatenção por parte do emissor desse texto que não percebeu a grafia inadequada do verbo errar e a grafia inadequada da palavra humano, né? Então a gente precisa, olha, criar um juízo de valor. Esse post, ele foi construído para quê, né? Com que sentido, né? Com que intenção a gente vai encontrar esse processo? E é isso que a gente acabou de fazer. Fazer um processo de apreciação de um enunciado comunicativo. Tentar buscar, através daquilo que seriam as hipóteses, a apreciação, a condição avaliativa da situação comunicativa, tá? Então, é para chamar a atenção, então, esse post é um post que faz uso do propósito, né, chamativo. E uma das coisas que chama a atenção na escrita é a incorrência de erros ortográficos. Então, a gente já consegue avaliar e ter um juízo de valor a respeito dessa situação comunicativa que foi construída pelo emissor desse texto, tá? Pelo produtor desse texto. Vamos avançar. Bom, aí olha, quando eu vi o erro, eu vou responder. Ei, mas esse texto aí tem um erro grave. Errar não começa com H. E humano tem o H antes, iniciando a palavra. Então, a partir do momento que eu respondo aquele texto, né, passado esse processo avaliativo, eu já estou construindo a minha resposta, a minha condição de réplica. Então, o que a réplica é? São os apartes, as respostas, os revides, as contestações, as objetificações, as refutações, os trocos. Possa chamar de tudo. Aí, a réplica é sempre essa retomada a partir do seu julgamento, ou seja, da sua apreciação da situação comunicativa que foi apresentada a você pelo emissor daquela mensagem. E aí, olha, você vai contestar, vai utilizar daquilo que foi dito a sua opinião, organizar a sua opinião baseado em afirmações que conteste aquela intenção ou aquilo que você julgou a respeito do texto 1.
tá bom? Então, a gente precisa, olha, dessa resposta, e essa resposta ela é estabelecida de forma crítica. A crítica, quando a gente fala a palavra crítica, a gente não pode entendê-la como sendo algo pejorativo. A gente vai sempre entendê-la como essa resposta que nós vamos dar baseado na racionalidade, baseado naquilo que você articula de forma objetiva, racional, a respeito para sedimentar a sua opinião, tá bom? Então, temos aí um outro post, né? Temos aí, olha, traição tem perdão? Não. Apenas erros podem ser perdoados e traição não é um erro, e sim uma escolha. Olha aí, gente. Você concorda aí com a afirmação proposta por esse pensador, o Helder Lopes? Bom, aí você vai ver que nesse processo de apreciação dessa ideia de que traição não tem perdão porque não é um erro, e sim uma escolha que você faz, você pode buscar dentro da sua racionalidade, dentro daquilo que você considera como certo, dentro da sua ética, uma contestação para essa opinião, tá? Quando você contesta, você replica, né? Você faz esse processo de resposta, tá? A resposta, professor, é positiva ou negativa? Vai depender dos argumentos que você vai utilizar para contestar, né? Eu posso contestar, eu posso pedir uma parte para reafirmar aquilo que foi dito, mas posso pedir uma parte para me opor, né, àquilo que foi dito. Então, é preciso que a réplica, no caso, ela é construída a partir do seu entendimento, daquilo que você necessariamente organiza de argumentos para contestar essa afirmação, para se opor a essa crítica ou esse posicionamento. Então, você pode achar que não, que toda traição não é um erro, não é uma escolha, é um erro, né? Que uma fragilidade, você pode utilizar, por exemplo, para dizer assim, não, traição pode ser perdoada, porque além de ser um erro, pode ser um momento de fragilidade, né? E às vezes, no momento de fragilidade, a gente faz as escolhas erradas. Então, na verdade, aí você organiza o seu pensamento baseado naquilo que você acredita que é importante para que você possa afirmar aí as suas informações, tá bom? Então, isso já é, olha, o processo de comunicação pleno, dinâmico acontecendo, replicando todo esse processo aí de dinamismo, tá bom? Vamos avançar. Vamos começar aqui, ó, esquentando para as nossas atividades, tá? Vamos lá, só esquenta, ainda não é. Vamos lá. Nós erra. 2. Quem reclama? 3. Nós expulsa. Olha essa pichação aí, né? Que a gente trouxe como ilustração. Dessas 3 fases pichadas no muro, analisa-se corretamente que 1. A frase 1 é uma réplica. B. A frase 2 é uma apreciação. C. A frase 2 é uma apreciação e uma réplica. D. A frase 1 é uma apreciação e a frase 2 é uma réplica. Elas não revelam procedimentos argumentativos. Bom, primeiro que você joga fora aí, gente, é a letra E. Essa daqui. Não revela um procedimento argumentativo como? Se você tem uma afirmação, você tem aqui, ó, uma resposta, e aí depois você tem uma nova afirmação feita a partir dessa situação. Então, a gente vai poder observar que eles têm um posicionamento racional. Adota-se um posicionamento a partir de um tema que é defendido por uma ideia.
nós erra, né? Vamos desconsiderar aí os erros gramaticais. Quem reclamar, aí a gente vai observar que aqui ele dá uma resposta, né, a possíveis dúvidas em relação ao evento anterior. E aí, na terceira, a gente vai observar que ele conclui novamente com um posicionamento crítico, né? Então, a gente pode observar que aqui a gente vai encontrar, cadê? A frase 1 sendo uma apreciação, ou seja, a formulação de um posicionamento, e a frase 2 sendo uma réplica, né? Onde ele rebate aí a afirmação anterior. E aí a gente vai observar que essas duas frases, né, elas são importantes, por quê? Porque elas revelam o procedimento argumentativo de expor a sua opinião, né, retrucar qualquer informação que não corrobore com a opinião 1 e depois, olha, fechar a sua argumentação consolidando o seu posicionamento crítico, apontando outra ideia definitiva. Então, nesse caso aqui, a gente vai encontrar, a alternativa, letra D, vou botar aqui nosso marca-texto, vou botar um roxinho aqui, a alternativa, letra D, a frase 1 é uma apreciação e a frase 2 é uma réplica, né? Porque, então, professora, letra... Não, mas aqui, olha, ele separadamente analisou as informações, tá? E aí a gente vai poder observar que a 1 seria essa apreciação, onde a gente tem a exposição do tema, e a 2 seria essa réplica, que seria essa contestação. Esse é a parte, né? Mas quem reclamar, aí volta novamente aí a essa apreciação, ou seja, a defesa dessa tese. Alternativa correta aí, marque a letra D, tá bom? Então, você já começou, E nesse muro, gente, que a gente vê muito, né? Pichações, a gente vê os usuários da nossa língua se utilizando de todos os recursos. Isso é até importante a gente trazer um exemplo como esse, por quê? Porque quando a gente fala em argumentação, você pensa logo na redação do Enem, do ProEnseja, né? Você pensa logo desses textos mais tradicionais. Mas a gente pode encontrar um discurso argumentativo em qualquer lugar. Às vezes você, por exemplo, eu não quero comer. Aí vem uma pessoa e pergunta, por quê? Olha como ele replicou você. Aí você vai lá e volta novamente à sua afirmação. É porque eu não gosto dessa comida. Pronto. Aí veja que o argumento que você utiliza, se mal escolhido, vai validar a continuação dessa dinâmica, de haver sempre uma réplica em torno daquilo que você expõe de argumentação, ou seja, em torno da sua apreciação. Então, qual é a base de uma discussão? Você ter uma boa vamos dizer assim, uma boa ideia sedimentada, né? Os argumentos selecionados são de extrema importância. Se você disser, porque eu não gosto dessa comida, você pode ainda ser contrariado em uma outra réplica. Por quê? Porque o seu interlocutor pode não se dar satisfeito por conta daquilo que você defendeu, ou como você defendeu, e as ideias que você selecionou para a sua defesa, tá? Então, quando a gente participar de qualquer discussão, a gente tem... Olha, aqui é bem claro, se você reclamar, ele acaba a discussão aqui, nós expulsa, né? Olha, veja bem, ele coloca aqui, dentro dessas situações, um argumento irrefutável, ninguém vai mais. A violência, né, que está inserida na perspectiva interpretativa dessa frase, faz com que você acabe a discussão. Ou seja, não tenha mais réplica a fazer, tá bom? Então, a gente vai encontrar aqui, letra D. Vamos lá para outro esquenta. Olha aí, gente.
outro esquenta, né? First Written Words. Olha, isso é uma charge em inglês, mas eu vou traduzir para que vocês possam entender aí essa charge. A primeira trabalho de escrita, não sei se você está vendo aqui, ó, é um homenzinho das cavernas, fazendo uso aqui de um bom martelo, com aqui uma ferramenta, e fazendo aqui o uso, ó, da escrita rupestre, na pedra. Pronto. Aí ele coloca a primeira prensa, né, tipográfica. Cidadão aqui deve ser o Gutenberg, né, que em 1567 criou a primeira máquina de prensar caracteres, né, possibilitando, por exemplo, a publicação de textos, livros, né, situações que a gente vai colocar. Então, evoluímos, saímos da pedra e fomos para a máquina. Aí ele coloca aqui, mass publication, que é as primeiras publicações, né, os livros, já na era moderna, né, lá, aqui o cidadão, a gente pode avaliar que ele já está no século XX. Então, gente, aqui, pré-história, história, aqui, século XVI, o Gutenberg, século XX. Aí a gente chega ao século XXI, né, gente? Aqui onde a gente está. Época do e-mail e do Twitter, né? Então, o e-mail já foi um processo. Veja, olha, o homem começa a escrever pouco, depois ele vai aumentando, escreve até livros, e aí ele começa a diminuir, né? Começa a escrever o e-mail, e agora ele escreve no Twitter. O Twitter é um mecanismo, uma rede social, em que você só escreve 140 caracteres. Ou seja, o que é um caractere? Cada letra dessa aqui, espaço, acento, também ponto, por sinais de pontuações, né? Então, o que é que você quer mais? Ele pergunta, what more is there to say? O que é que você quer dizer com 140 caracteres? Você tem que reduzir mais, né? Então, essa charge, né, evidencia um posicionamento do autor diante do tema. Qual é o tema? O tema é a evolução da comunicação. Tá bem aqui, ó, o tema dele. Vou até apagar aqui, que borrei muito aqui, ó. O tema dele, vou botar aqui, ó, para que a gente possa ter essa noção aqui. A evolução da comunicação. Pronto. A comunicação evoluiu para maior, para menor. Tá? Ela até foi até um momento aqui bem volumoso, mas parece que ela está cada vez mais voltando ao período de onde ela escreveu. Porque o homem aqui, como ele fazia todos esses lasques na pedra, escrevia muito, né? As inscrições rupestres mostravam que a linguagem inicial pré-histórica do homem era muito, muito sequinha. E agora voltamos a essa secura, só 140. E eu disse para vocês, ó, caractere é tudo. Da acentuação ao espaço, as vírgulas, as pontuações. Então, você só pode escrever 140 lá naquela rede social. Bom, aí, ó, vamos lá. Vamos ver se a gente conseguiu perceber o processo discursivo adotado pelo autor, né? Ou seja, a exposição daquilo que ele acredita que é importante, tá? Na charge, fica evidenciado o posicionamento do autor diante do tema. O desenvolvimento da comunicação, a tecnologia desenvolveu o homem, a tecnologia reverteu a evolução do homem, a tecnologia criou um homem ainda mais inteligente que os seus anteriores. Gente, ó, o que é que a gente vai observar aqui? Que está voltando, né, à idade da pedra. Inclusive, ó, veja que aqui ele dá a ideia, não sei se vocês já viram aquele desenhozinho do Homo sapiens, né, da evolução do homem. Começa com um macaquinho pequenininho, aí vai evoluindo, até ele chegar ao Homo erectus, né, que é aquele homem que fica em pé. E aqui a gente, ó, começa ele pequenininho, ele se levanta mais, ele vai derriando até chegar novamente à sua condição aí
mais reduzida. Então, nesse momento aqui, a gente consegue avaliar e extrair a informação, a apreciação. O que é a apreciação? A sua ideia do posicionamento do autor. Então, o que é que o autor quis com essa charge? Falar sobre o desenvolvimento da comunicação, falar sobre a tecnologia, como ela desenvolveu o homem, né? Falar que a tecnologia reverteu a evolução do homem, ou falar que a tecnologia criou um homem ainda mais inteligente que os seus anteriores. Gente, dá para ser inteligente falando 140 caracteres? Tá meio difícil, né? Então, a gente vai observar que aqui, deixa eu ver se ela colocou aqui, a tecnologia reverteu a evolução do homem. Em vez do homem estar aprimorando seu discurso, né, que chegou aí ao ponto dele escrever livros, ele está reduzindo mais, cada vez mais, o seu processo de comunicação. Agora, nós nos utilizamos de 140 caracteres para produzir uma mensagem. Anteriormente, nós escrevíamos livros, né? Mas agora a gente vai poder identificar. Eu só vi aqui agora, queria mandar um abraço aí ao pessoal de Betânia, boa noite. O áudio está saindo rouco e às vezes fica bom, outras vezes não. A nossa equipe técnica aí já está vendo aí a sua solicitação, tá? Ao nosso professor mediador lá da cidade de Betânia, tá? Que está na nossa unidade, a unidade da SEDUC. Não sei se é o cabelo, peraí, deixa eu resolver aqui. Mas a gente vai tentar melhorar essa qualidade e aí você me dá um retorno, tá? Vi agora a sua resposta aqui, tá bom? Então, gente, ó, nesse exato momento a gente conseguiu, ó, através desse processo de apreciação. Então, gente, o que é que nós fizemos? É isso. professora, então apreciar é fazer com que a gente identifique aí o que é tratado no texto, a ideia e como ela é tratada, né, dentro dessa possibilidade comunicativa, tá bom? Então, quando você viu que a tecnologia reverteu o processo de evolução do homem, você apreciou, você criou um juízo de valor em cima dessa proposta, tá bom? Então, é importante que a gente aí trabalhe com essas informações. Vamos lá, gente, ó. A réplica nos gêneros. Bom, como eu disse para vocês, ó, trouxemos aqui para vocês vários gêneros textuais. Nós temos posts, né? Nós temos charges, né? Nós temos aí verbetes. Então, temos aqui, ó, um post, um verbete e nós temos uma charge. Como é que a gente vai encontrar? A réplica funciona quando o interlocutor, que no caso somos nós, leitores, né? Nos posicionamos criticamente ou apontamos criticamente uma posição, uma análise em torno daquilo que é apresentado. Vamos analisar a charge, que é candidatos caô, né? Nessa época de eleição, a gente vai encontrar esses candidatos caôs, né? Esses candidatos caô é uma charge, né? Tá lá, alô comunidade, tamo junto. É? Então por que você votou contra as cotas? PEC do trabalho escravo e PEC das domésticas. Aí ele volta com o assessor dele, ó, maldita internet. Veja bem, olha, a réplica aqui acontece quando ele aparece aqui, ó, nesse primeiro momento com o seu discurso. Alô, comunidade, a intenção do nosso candidato era ser bem recebido por parte do seu público, que são os seus eleitores. Aí o que acontece aqui nesse segundo quadrinho? A réplica de quem? Do público. Então, o público foi o quê? Foi contrário à ideia de receptividade que ele colocou lá no primeiro quadrinho. Então, a réplica nas charges é a palavra dos outros elementos que vão aparecer para poder desconstruir
o discurso do primeiro interlocutor. E aí, olha, veja que a réplica deles foi bem escolhida. Eles foram atrás de todos os, já que ele disse que está junto à comunidade, eles foram atrás de todos os posicionamentos eleitorais, né, os posicionamentos políticos que o possível político teve antes desse encontro aí nas vésperas da eleição. E aí, olha, veja que no final ele mostra que a réplica do público foi extremamente favorável. Por quê? Porque ele diz, maldita internet. Onde é que essas pessoas viram que ele era contrário? Lá em todas aquelas informações que circulam facilmente hoje num dos canais de comunicação que nós temos mais acesso, que é o ambiente virtual da internet, tá? Então, a gente vai poder observar que vamos encontrar. Era bom que todo mundo fizesse isso, né? Agora, nessa eleição, mostrasse que está por dentro da ineficiência desses candidatos. Aqui a gente tem, ó, um post, né? A gente tem uma fala. Esse post, né? Temos também um verbete aqui, ó, que explica quem é o autor dessa fala. Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Essa de Queiroz. Olha, veja bem, está aqui a nossa fala. Na fala dele, a gente pode construir esse processo de apreciação, né? Vai ter réplica? Você vai considerar as palavras dele 100% verdadeiras, né? Você, por exemplo, acredita que ele está 100% com a verdade? Se sim, a sua réplica é apenas a confirmação disso, né? Se não, você precisa ter alguma outra informação que possa lhe municiar a respeito dessa informação. Aí, olha, esse verbete, ele vem para fazer o quê? Para poder identificar aquilo que faz com que a gente ache, né, as palavras ou concorde com as palavras do nosso autor. José Maria de Essa de Queiroz, Póvoa do Varzim, 25 de novembro de 1845, Paris, 16 de agosto de 1900. Foi um dos mais importantes escritores portugueses da história. Foi autor de romances de reconhecida importância, de Os Maias e O Crime do Padre Amaro. O primeiro é considerado por muitos o melhor romance realista português do século XX, né? Os Maias, né? Então, a gente vai observar que ele tem uma informação que corrobora com aquilo que foi dito na apreciação. Quando ele diz, não tenha medo de pensar diferente dos outros, tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Ou seja, se é a realidade que lhe interessa, preste atenção nessa questão da concordância, porque nem sempre aquilo que é real é municiado da verdade, né? Então, é essa intenção que eles estão verificando dentro desse aspecto. Então, a gente vai poder analisar vários textos em que a gente pode construir a réplica dentro do texto ou então construir a réplica fora do texto, a partir do momento em que você traz outras informações que possam ou corroborar ou se opor à informação principal. E, além disso, essas outras informações, elas podem também fazer com que você se posicione criticamente diante dessas informações, tá bom? Vamos avante. Outro texto, né, vamos dizer assim, a difícil tarefa de sustentar uma opinião diferente nas redes sociais. Veja aí, olha, não, como assim não? Tá com dó? Olha, muitas vezes a gente vai observar um movimento muito interessante hoje nos gêneros virtuais. Quando você se inscreve numa dessas plataformas de comunicação, como o Facebook, o Instagram, eles abrem espaços para o registro escrito daquilo que você pensa. E o que a gente vai observar é que ele também abre canais de
comunicação, que são os comentários. E nos comentários, as réplicas, né? Muitas vezes acontecem, principalmente por quê? Porque aquilo que você posiciona como verdade é contestado por várias outras pessoas, né? E esse texto você pode depois, fazer a leitura, né, de forma, que se diz, de uma forma mais ampla, acessando aí através desse endereço eletrônico, e você vai perceber, olha, que é exatamente isso que ele discute. A réplica no gênero textual digital ou virtual é muito intensa, até mesmo de uma maneira tá se construindo uma réplica tão desproporcional que isso está sedimentando o chamado discurso de ódio, porque você não pode discordar de nada, porque vem várias pessoas aí descredenciar a sua opinião, a simples, né, menção. Olha, veja que na chave aqui, que se coloca para ilustrar, o cidadão só diz não é um posicionamento muito genérico. E aí vem logo abaixo dois haters, né, que a gente chama, duas pessoas que são seguidores, mas não gostam muito da pessoa seguida, que é também outro fenômeno interessante da internet. Como é que você segue uma pessoa e não gosta do que ela pensa? É uma coisa assim interessante, né? Há de se discutir aí esses aspectos. E aí, como assim não? Tá com dó? Ou seja, não se pode, as réplicas nos gêneros virtuais hoje estão extrapolando os limites da sociabilidade, né? Muitas vezes daquilo que seria da cordialidade, você está deixando de ser correto, né? Ou correto não, cordato, né? De ser cordial com as pessoas com quem você segue, porque, olha, veja bem, depois da contestação, os argumentos utilizados nas réplicas são traduzidos naquela linguagenzinha que acontece em torno aí das histórias em quadrinhos, que são aquelas linguagens ofensivas, que são traduzidas por essas cobrinhas, essas caveiras, todas essas informações perigosas. E aí a gente vai poder perceber que a gente tem essa retomada. Bom, nossa primeira aula já foi, né? Mas a gente vai dar só 3 minutinhos aqui para a gente poder tomar uma água, fazer aqui as mudanças na cartela e a gente volta para dar continuidade, que ainda a gente vai fazer as atividades agora na nossa segunda aula de análise linguística, tá bom? Falando aí com Betânia, Bom Jesus, né? Jerumenha, Miguel Leão, São José do Peixe, a todos os nossos alunos, só são 3 minutinhos para a gente poder voltar com as transmissões aqui ao vivo do canal Educação, tá bom? Vamos lá para o nosso intervalo, a gente volta já já.